Olá, bom dia Brasil! Está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a melhor empresa das Américas Latina e do Sul pela premiação Animal Health. E nesse sabadão a prosa é sobre indução à lactação. Você que trabalha com pecuária leiteira não pode perder. Tua vaca não emprenhou? Calma, que a gente precisa identificar o problema e aí entrar com um protocolo. E ainda hoje tem dica de loja agropecuária. Pega um cafezinho, pega um leitinho, porque o Ouro Fino em Campo tá no ar. Nessa edição a gente fala sobre uma das tecnologias que veio para alavancar a produtividade na pecuária leiteira. Estou falando da indução à lactação. E quem conta tudo para a gente sobre essa ferramenta é o médico veterinário Igor Mota. Igor, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Oi Ju, bom dia, eu que agradeço, para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui participando da Ouro Fino em Campo, para a gente trocar uma ideia desse assunto de indução à lactação, que é um tema bem importante, como já foi mencionado por você, para a pecuária leiteira. Bom, tem gente, Igor, que fala que a indução à lactação é meio que o milagre da pecuária leiteira. Você concorda com isso? Não é bem um milagre, né, Ju? Vamos pensar assim, ela é uma ferramenta, ela é uma estratégia que pode ser utilizada pelo pecuarista, pode ser utilizada pelo técnico para alavancar a produtividade da propriedade. Não vejo como um milagre, mas sim uma estratégia que, se for utilizada da forma correta, tem muitos que agregar para a propriedade. Ô Igor, mas eu fico me colocando no lugar do produtor, da produtora. Em qual situação eu vou poder usar a indução de lactação? Excelente pergunta, Ju. Então, quando a gente pensa na indução à lactação, qual que seria a ideia, né? Primeiro ponto, a gente precisaria, o ideal seria que a gente tivesse essa fêmea emprenhando logo após o período de espera voluntário, aí, que vai por volta de 60 dias. No entanto, a gente sabe que alguns animais, eles encerram a sua lactação e não estão gestantes. Então, aí sim entra a ferramenta da indução à lactação, para que nesses animais, qual que seria a possibilidade se a gente não tivesse o protocolo? Era ou esperar e reinseminar esses animais até esses animais conceberem, e aí a gente esperar toda a gestação para que esses animais voltassem a produzir, ou então a questão do descarte, e esse descarte é um descarte involuntário, que é aquela fêmea que ela está sendo descartada não por conta de um problema, ou por questão de uma baixa produtividade, uma baixa genética, e sim por conta desse problema reprodutivo. Então esse descarte involuntário é o descarte indesejado. Então a ferramenta de indução à lactação, ela acaba entrando nesse ponto, para a gente diminuir esse descarte involuntário e, consequentemente, aumentar o número de fêmeas em lactação. Aumentando o número de fêmeas em lactação, a gente tem uma diluição no custo, ou seja, a gente vai estar sendo mais rentável. Ah, é uma palavra excelente que você usou. Rentável, né? Rentabilidade, afinal, é tudo isso que a gente quer levar até para quem acompanha o Ouro Fino em Campo, mostrar essas alternativas para uma alta produtividade. Mas, Igor, eu estou entendendo aqui pela nossa prosa que é assim, quando a vaca e a novilha merecem uma segunda chance, né, a gente entra com uma indução à lactação, ou seja, elas têm uma boa condição corporal, são vacas com um bom histórico, mas se teve algum problema, então, reprodutivo, vem com a técnica. Exatamente, Ju. Esse é um ponto excelente, né, de ser comentado, que é assim, acho que a pergunta ficaria, né, toda fêmea, ela pode receber o protocolo de indução à lactação? E aí fica a pergunta. O primeiro ponto que a gente precisa colocar é realmente se essa fêmea ela tem condição, ela é uma fêmea que faz sentido a gente manter ela no sistema. Então é um animal produtivo, é um animal que não tem uma mastite crônica, não vem com problema de casco recorrente.
Ou seja, é aquele animal que ele está encerrando a sua lactação, não estando gestante, mas não por conta de um problema, né? Um animal saudável que acabou ficando não gestante por conta de falha de manejo, falha operacional. Então, tudo isso. E aí, nesse caso, nessas condições, a indução à lactação ela é a estratégia para melhorar essa produtividade e melhorar, consequentemente, a rentabilidade. Entendemos, então, Igor, e precisa, claro, ter uma avaliação de um veterinário, imagino eu, né, nesse processo. Exatamente, Ju. Sempre é bom ter o acompanhamento do veterinário para a gente ser mais assertivo. Então, para a gente realmente avaliar esses animais, ver qual que é a condição desses animais e ver se esse animal realmente é um animal que convém a gente manter ele no sistema. E aí sim a gente vai ter um melhor resultado, vai ter uma melhor eficiência, tanto de resposta quanto de produção desses animais. Perfeito. Com relação à sanidade, à nutrição, precisa ter alguma atenção especial para os animais que vão passar pela técnica de indução à lactação? O animal que vai ser submetido ao protocolo de indução é aquela fêmea. Então, primeiro ponto, boa produção, né? Uma fêmea produtiva. Ela precisa estar saudável, ela precisa ter um bom score de condição corporal, então não pode ser nem uma fêmea muito gorda, nem uma fêmea muito magra, então a nutrição é um ponto fundamental nesse sentido. Outro ponto bastante importante, esse animal ele precisa passar por todo o processo de secagem, assim como um animal que está numa lactação fisiológica. Então, o animal que está encerrando a lactação fisiológica, a gente vai fazer toda a secagem, do mesmo jeito a gente vai fazer esse tratamento nesses animais que vão ser submetidos à indução à lactação. E aí também outro ponto bastante importante é a questão do período de espera, que a gente tem que esperar pelo menos 40 dias, então, para começar esse protocolo de indução, uma vez que a gente tem uma duração do protocolo de 21, 22 dias, e com isso a gente teria os 60 dias aí para período de descanso desses animais, para toda a reconstituição celular, para que esse animal volte a ter uma produção eficiente. Perfeito, a gente está aqui num papo super gostoso, apresentando uma tecnologia que faz a diferença para quem trabalha com a pecuária leiteira, mas já quero chamar a atenção para quem usa o protocolo de indução à lactação. Segura aí, porque tem novidade na Ouro Fino Saúde Animal e ainda hoje a gente vai falar sobre isso. Temos muito ainda que conversar com o Igor e aguarde os próximos blocos. Antes, vamos fazer uma pausa aqui na prosa de indução à lactação para falar de produção de silagem, porque essa é uma época do ano super propícia para a gente comentar sobre esse assunto. E a gente visitou uma propriedade aqui no interior de São Paulo que estabelece etapas que são de extrema importância para garantir a qualidade do volumoso. Estamos na Agrindos, em Descalvado, interior de São Paulo, uma das maiores produtoras de leite do país e a pioneira no leite A2A2. Aqui vamos mostrar etapas na produção de silagem que são fundamentais para a qualidade do volumoso. O objetivo é avaliar o tamanho da partícula da silagem durante o processo. Esse processo da avaliação durante o processamento de ensilagem, ele é muito importante para casar certinho com a qualidade operacional das máquinas lá na lavoura, lá na colheita. A produção de forragens numa fazenda de leite é o ponto principal para a gente medir todo o processo de sucesso, porque grande parte da ocupação da terra é exatamente a produção de forragens. Então, às vezes, a gente é um ótimo produtor, mas não é um bom agricultor. Então, se a gente escolher a variedade correta, fizer a fertilização correta, colher a produtividade esperada das silagens, com padrão, com sanidade. Então, a gente tem que ter as variedades tolerantes, mas tem que ter a digestibilidade alta e depois a colheita correta com o processamento do grão. Primeiro, colhe a amostra logo na chegada do caminhão. Separa-se cerca de 500 gramas dessa amostra e coloca na peneira. A gente avalia principalmente para ver o tamanho do corte, então se a máquina está tendo a faca bem afiada, se a partícula está chegando muito longa aqui
ou muito pequena, porque o tamanho da partícula vai interferir diretamente na compactação desse material. E um outro ponto que a gente avalia é o processamento de grãos. Então, se está chegando muito grão inteiro, se o grão já está quebrado, como que ele está chegando aqui no silo. Então, a gente faz 5 movimentos 8 vezes. Então, a gente faz movimentos de rotação de 90 graus e, ao final, nós vamos ter estratificação desse material que a gente colocou nas diferentes peneiras. Depois da separação, pesa cada peneira para fazer a porcentagem do total da quantidade que foi colocada. E isso vai nos dar uma resposta de como está esse corte, né? De acordo com a quantidade de fibra longa que a gente tem, como que está passando esse milho. Então, essa estratificação no final, a gente pesa e faz uma porcentagem do que a gente colocou no início. Então, é sempre importante colocar um peso conhecido para que no final a gente faça esse cálculo. E aí, todo esse processo, essa avaliação que a gente fez vai garantir e vai aumentar, né, a chance de ter um material muito bem feito, muito de boa qualidade após a abertura desse silo. Então, a gente tem que fazer o serviço completo, até a compactação, até a vedação do silo, a lona antioxigênio, a lona de proteção mecânica em cima, para que realmente o material esteja preservado e seja a nossa principal fonte de alimentação para as vacas durante 365 dias por ano. Pausa rapidinha no Ouro Fino em Campo. No próximo bloco a gente volta com o Igor Mota e o assunto sobre indução à lactação. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e o assunto de hoje é indução à lactação. Só que antes da gente retomar a prosa, vamos falar com quem trabalha com gado de corte, porque existe uma técnica que é de extrema importância quando você já precisa fazer com que o seu animal, a sua novilha, entre no ciclo reprodutivo. A gente está falando da indução de ciclicidade. Veja só. Hoje é dia de manejo de indução de ciclicidade na Fazenda Mutum, em Ipiaçu, Minas Gerais. A propriedade trabalha com a criação de animais da raça Nelore pura de origem e tem conseguido bons resultados de eficiência reprodutiva das novilhas com a técnica. Nós fizemos a indução de ciclicidade nesse lote de novilhas, com o intuito de conseguir induzir a puberdade nela. Os benefícios da indução de ciclicidade, principalmente em novilhas, é a gente fazer esse manejo 24 dias antes do D0 do protocolo, para justamente preparar essas fêmeas para no dia 0 elas estar aptas a receber o protocolo e assim ter uma melhor taxa de concepção e prenhez. Com essa indução de ciclicidade, as novilhas vão alcançar a puberdade mais cedo, então elas iniciam a vida reprodutiva mais cedo, então elas têm um período fértil ao longo de sua vida com mais prenhez e, consequentemente, mais bezerros. E para aumentar a quantidade de novilhas ciclando na pré-estação, a Fazenda Mutum faz o protocolo com Sincrogest injetável, a progesterona injetável de longa ação da Ouro Fino. A gente usa 1 ml de Sincrogest 24 dias antes do início do protocolo
de IATF. Aqui a gente preconiza emprenhar a novilha quanto mais cedo possível. A antecipação da puberdade com o protocolo de indução de ciclicidade é uma importante ferramenta para aumentar a produtividade das fazendas. E por falar em produtividade, dia de manejo na Fazenda Mutum também é dia de vacinar o rebanho contra as doenças reprodutivas. A propriedade confia na Supravac 10 para aumentar a eficiência reprodutiva e reduzir as perdas gestacionais nos animais. Estamos fazendo o pré-sync e a vacina reprodutiva, o uso do Sincrogest injetável e das vacinas Supravac 10. Na estação de monta, hoje já foi entregue os protocolos, o Sincrogest implante, Sincrocio, Sincrodiol, Sincro-CP, Sincro-ECG e também estamos fazendo uso do Sincroforte no dia da inseminação, ou seja, o protocolo ouro completo. E os resultados na Fazenda Mutum foram tão positivos que a propriedade utiliza a linha completa de reprodução da Ouro Fino. Se nós estamos com Ouro Fino é porque o Ouro Fino está trazendo resultado para a gente aqui. E hoje fizemos o serviço de indução, né? São fêmeas novas, fêmeas que eu acredito que a mais errada deve estar em seus 22 meses. E se Deus quiser, daqui a mais ou menos uns 30 dias estamos inseminando elas. E se a gente continua com Ouro Fino é porque nós estamos vendo o resultado, com certeza. Viu só? Que bacana o protocolo da Ouro Fino, um produtinho só que já faz toda a diferença. Inclusive daria pra gente falar de indução de ciclicidade, inclusive para fêmeas leiteiras, mas esse fica para um próximo bate-papo, né, Igor? Exatamente, Ju. Vamos focar hoje nas fêmeas leiteiras, mas pensando mais no protocolo de indução à lactação. E aí, em um outro momento, a gente comenta a respeito do protocolo de indução de ciclicidade. É isso aí, já vamos estabelecer aqui um vínculo nosso, né, pra gente, um compromisso para você votar em breve para falar sobre esse tema. Então, sobre indução à lactação, Igor, fico me perguntando se o produtor, a produtora pode ter algum receio, porque a gente sabe que é um protocolo formado por hormônios. Existe algum tipo de resíduo que possa ficar no leite? Esse ponto é bastante importante, porque realmente fica a dúvida, né? Esse animal ele está não gestante, é um animal vazio e a gente vai retornar com ele para a lactação. Então sempre fica essa dúvida se é prejudicial tanto para o animal quanto para quem vai consumir esse leite depois. E na verdade não, porque nada mais é do que o protocolo de indução, a gente está mimetizando o parto fisiológico desses animais. Então, pensando nos animais, né, que recebem essa aplicação, já foram conduzidos vários estudos em que foi avaliado tanto por termografia ou quanto por marcadores de estresse e nada foi observado com relação ao processo inflamatório nesses animais que recebem o protocolo de indução quando comparado aos animais de uma lactação fisiológica. Por outro lado, por outro ponto, pensando no consumidor, também não tem essa preocupação por conta que uma fêmea gestante ela teria muito mais progesterona, muito mais estradiol, que são alguns dos fármacos que a gente utiliza nesse protocolo de indução à lactação. Então, sim, é seguro tanto para os animais quanto para quem consome esse leite. Bom, mas aí adorei o protocolo de indução à lactação, deu super certo. Posso fazer para sempre? Assim, Ju, poder fazer, pode, né? No entanto, qual que é o problema? O que a gente precisa avaliar? Essa fêmea ela já não emprenhou na lactação anterior, ela já foi submetida a um protocolo de indução à lactação. Agora, novamente, né, ela não emprenhou. Será que essa fêmea realmente ela merece permanecer no sistema? Será que a gente deve dar uma nova chance para esse animal? Ou será que já não compensa a gente pensar numa segunda opção, que seria fazer o descarte desses animais? Então, tudo isso que a gente acaba tendo que avaliar, por isso da importância do médico veterinário junto ao produtor, para que a gente consiga ter uma maior assertividade. Perfeito. Inclusive, é legal você mencionar, porque a gente já visitou propriedades aí pelo Brasil que adotaram o protocolo de indução à lactação. É interessante que a fêmea estava com uma falha reprodutiva, passou pelo protocolo de indução à lactação, depois foram tentar uma nova IATF e ela voltou a emprenhar.
Então, o protocolo, às vezes, pode até ajudar a consertar, digamos assim, alguma falha? Exatamente, Ju. O protocolo de indução à lactação, ele é uma ferramenta reprodutiva, né? A gente sabe que as pesquisas ainda não esclareceram o real motivo da gente ter esse benefício. No entanto, o que a gente nota é que após as fêmeas serem submetidas a um protocolo de indução à lactação, elas têm uma alta concepção já no primeiro serviço. Então, é uma estratégia bem interessante. Se a gente pensar 85% das fêmeas que recebem o protocolo de indução à lactação, elas respondem a esse protocolo e elas começam a produção de leite. E os 15% desses animais que não respondem a essa indução de lactação, ou seja, que não retomam a produção, eles podem ser beneficiados por meio esse outro ponto, que seria a melhoria em termos de fertilidade desses animais, o que dá a esses animais uma nova chance de concepção e fazendo com que esses animais permaneçam no sistema por mais tempo. Acho que todo mundo está querendo saber como que funciona o protocolo, mas isso no próximo bloco a gente traz aqui para a nossa rodinha de conversa. Quer saber qual é o protocolo da Ouro Fino para indução à lactação? No próximo bloco a gente te conta. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo, com o assunto indução à lactação, e chegou a hora da gente mostrar, falar, comentar como que é esse protocolo. Então, Igor, quais são os produtos que devem ser utilizados para esse momento? Então, Ju, com relação aos produtos, né, como já foi mencionado, como o protocolo ele mimetiza o momento do parto, o que a gente tem? Então, a gente vai ter o uso do Sincrogest, que é a progesterona injetável, o uso do estradiol, que é o Sincrodiol ou Sincro-CP, a prostaglandina, que é o Sincrosil, e também o Cortiflan, que é a dexametasona. Esses são basicamente os produtos associados aí ao BST, também para ajudar nessa produção desses animais. Bom, parece que eu escutei alguma coisa nova aí nesse pacote. Tem novidade por aí? Exatamente, Ju. Então a Ouro Fino inova, né, mais uma vez, e traz para vocês um novo protocolo de indução à lactação, um protocolo de indução 2.0. Esse é um protocolo reduzido, ou seja, a gente pensou em melhorar o conforto dos animais, melhorar o bem-estar dos animais. Então, é um protocolo que tem menos aplicações, menos manejo, no entanto, com a mesma eficiência do protocolo convencional. Tudo respaldado por pesquisas, estudos, né, para comprovar a eficiência do protocolo. Exatamente, Ju. Esse estudo foi conduzido por uma aluna do professor Pietro, né? Então, uma parceria nossa aí com a Universidade de São Paulo, para ter uma maior assertividade e realmente conseguir trazer para vocês um protocolo que realmente funcione e que não tenha prejuízo para os animais. Bom, se você vê aí visitando as fazendas, a média de lactação é boa com o protocolo? Então, Ju, com relação à produção, né, o que a gente tem? Em média, a produção da lactação induzida ela é 70% de uma lactação fisiológica. No entanto, isso é média. Tem animais que vão produzir até mais do que produziram numa lactação anterior, numa lactação fisiológica, e tem alguns animais que vão produzir um pouco menos. Então, o que a gente tem? Na média, a gente tem 70%. Se a gente pensar aí numa lactação em que os animais produziram anteriormente 30 litros de leite, a gente teria uma produção aí de 22 litros por dia, o que acaba sendo também uma produção muito boa.
Então, é um protocolo que realmente ele traz muitos benefícios para o pecuarista, para o produtor de leite. Eu tenho certeza que esse sabadão começou diferente na vida aí dos produtores que não conheciam essa técnica. E você que quer saber mais sobre a indução à lactação, pode entrar em contato com a gente, porque temos artigos, inclusive a gente tem o protocolo, porque o Igor ele falou dos produtos, mas tem as dosagens corretas, então tudo isso a gente pode te enviar, tá bom? Só escrever pra gente no 16981818687, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Igor, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Obrigado, Ju, pelo convite. Para mim é uma satisfação. Espero voltar mais vezes aqui no Ouro Fino em Campo. Volte sim. E você deve estar se perguntando onde que encontra os produtos para os protocolos de indução à lactação e também para outros tipos de manejos na fazenda. Nas melhores lojas agropecuárias do nosso país. Hoje a gente quer destacar aqui no Ouro Fino em Campo o trabalho da Líder Tratores no Rio Grande do Sul. Seu Hilário é a alma da Líder Tratores. Ele começou o negócio vendendo adubos para a agricultura. Atualmente, a loja agropecuária faz jus ao nome e se tornou líder em estoque de peças para maquinários da New Holland, no Rio Grande do Sul. Juliana sempre acompanhou o pai nos negócios e agora está à frente dessa estrutura com 4 unidades no estado. Nós pegamos a região central do estado com a loja A Matriz aqui em Cachoeira do Sul. Daí nós temos no Vale do Taquari a loja de Lajeado e no Vale do Caí a loja de Montenegro. Nessas 3 unidades nós somos concessionários New Holland e temos os outros negócios também da Líder. Na unidade de Pantano, que é a nossa loja mais nova, nós temos especificamente a venda da parte da veterinária e de peças. O serviço prestado pela Líder Tratores para a agricultura é bem variado. Como concessionário New Holland, nós atendemos então a parte de venda de maquinário, tratores, coletadeiras, pulverizadores, plantadeiras. Atendemos também o mercado de implementos, que é super variado e muito completo. E temos então a parte de oficina mecânica, que a gente chama o pós-venda, e temos a parte de venda de peças. Essa venda de peças ela não é uma área fechada, então a gente vende para o estado inteiro e também fora do Brasil, e é uma coisa que movimenta a empresa todo dia. Com o desenvolvimento da pecuária e a integração da atividade com a lavoura, no início dos anos 2000, a Líder Tratores viu a oportunidade de entrar para o segmento veterinário. Tem uma gama de todos os produtos da linha de grandes animais. Somos parceiros de diversas marcas e sendo a principal Ouro Fino. A loja possui praticamente toda a linha da Ouro Fino, inclusive a nova apresentação do Colosso, agora com 5 litros de produto. A Ouro Fino sendo o número 1, tudo que ela trouxer de novidade para o homem do campo, a Líder com certeza vai ter à disposição aqui. Os consultores estão sempre na loja para levar soluções e orientações técnicas. Aqui a gente faz um trabalho de acompanhamento técnico para aqueles clientes que trabalham com a nossa linha. Isso a gente faz desde as coletas para quantificar a questão de parasitas, de verminoses ou até mesmo de carrapatos para fazer análise de sensibilidade dos laboratórios credenciados. Com mais de 100 profissionais, a Líder Tratores faz toda a diferença para a agropecuária gaúcha. A gente quer cada vez mais agregar negócios no nosso negócio principal, digamos, que é o de maior volume, que seja de maquinário. Então a gente prevê novas lojas nesse modelo de Pantano, que é uma loja líder, é uma loja bem projetadinha e que nos dá um retorno muito legal em relação ao contato com o cliente da veterinária de peça, que é aquele cliente que nos procura diariamente. Para saber qual loja está mais próxima à sua fazenda, é só entrar em contato com a gente também aqui no Zap 16981818687. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui na telinha do Terra Viva ou então no nosso canal no YouTube. Tchau!